Olá, tudo bem? Hoje vamos começar a entender melhor como funcionam as peças, como as peças deste, o que eu chamo de quebra-cabeça, mas um quebra-cabeça bom, é um quebra-cabeça. Vamos pensar nessa palavra quebra-cabeça com um significado positivo. Vamos imaginar o seguinte, que o idioma, vamos pensar no caso do inglês, as palavras que são usadas por um nativo. Vamos imaginar que elas fazem parte de um grande quebra-cabeça. Cada peça deste quebra-cabeça tem duas ou mais palavras. Então, cada peça desse quebra-cabeça, se você conseguir usar uma peça desse quebra-cabeça, você consegue estabelecer uma comunicação de alguma forma. Vamos imaginar então desta forma: o idioma, para falar o idioma fluente, você conhece várias peças do quebra-cabeça. Quando você faz uma pergunta, ou você está usando uma peça que tem uma pergunta e uma frase, ou você está usando uma peça que tem duas palavras, ou uma peça que tem três palavras, ou uma peça que tem quatro, cinco, seis, sete palavras. O importante é você imaginar que essa peça, de tanto e tanto tempo, ela é usada. Então, eu vou dar um exemplo de uma pergunta que faz parte de uma peça desse quebra-cabeça. Essa pergunta aqui, ó. Where do you live? 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 Então imagine que essa pergunta ela esteja em uma peça deste quebra-cabeça. Então, quando você quiser perguntar para a pessoa onde você mora, você vai usar esta peça. E nesta peça está escrito Where do you live? Where do you live? Where do you live? Então agora você sabe que existe uma peça neste quebra-cabeça, que essa peça ela é usada quando você quer perguntar para a pessoa onde você mora. Então sempre que você for fazer essa pergunta frente a frente, onde você mora, ou através do telefone, ou qualquer meio, mas você está perguntando para a pessoa diretamente, você sempre vai usar essa peça. Ela não muda, ela é Where do you live? Então, a partir do momento que esta peça está gravada no seu inconsciente, na sua mente, e você consegue trazer esta peça para a sua consciência, da mesma forma, quando nós falamos português, igual agora, ó, igual agora. Depois, existe em português uma peça chamada igual agora, que de vez em quando nós usamos essa peça, igual usei agora, igual agora. Tá vendo? Então, todo idioma, se a gente consegue ver o idioma como um grande quebra-cabeça, que é formado de várias peças, se a gente consegue conhecer essas peças, e se a gente começa a usá-las, nós nos acostumamos com elas e começamos a usá-las naturalmente. Então, nessa nossa aula de hoje, a primeira peça que você está aprendendo e que você agora está visualizando é Where do you live? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Em inglês, quando uma pergunta começa com WH ou H, no caso aqui WH, nós começamos, nós colocamos força no início da pergunta e o som vai caindo, olha. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Where do you live? E o live, vocês estão percebendo que está indo até o V. Termina com som de consoante, não som de vogal. Where do you live? Where do you live? Então, a partir de agora você sabe que existe uma peça neste quebra-cabeça e nesta peça está escrito Where do you live? E essa peça
é usada toda vez que você quer perguntar para a pessoa onde você mora. Where do you live? Where do you live? Existe agora uma outra peça, que é uma peça que tem a resposta a esta pergunta, que é I live in, I live in, I live in, I live in, ao som do N, I live in, I live in, I live in. Então existe uma outra peça neste quebra-cabeça, e nesta peça está escrito I live in, que é a resposta. Eu moro em, I live in, I live in. E agora existem peças que neste caso são peças que só possuem uma palavra. Por exemplo, ou duas palavras juntas, mas que significam o nome de uma cidade. Belo Horizonte. Tem uma peça escrita Belo Horizonte. New York. Tem uma peça escrita New York. Só que essa peça, está escrito New York, New York, ela pode ser usada, completar com outra peça, não somente com I live in New York. Pode ser I like New York, eu gosto de Nova York. Ou seja, existem outras peças que nós podemos juntar com New York. Então, vamos supor, I live in New York, New York, New York. I live in New York. Agora que interessante, na mente de um nativo, vamos supor, de um americano, por exemplo, só vai existir uma peça chamada Belo Horizonte se ele aprendeu essa peça, se ele aprendeu que existe uma cidade no Brasil chamada Belo Horizonte. Se a pessoa nunca aprendeu, se nunca recebeu essa informação, ele não possui essa peça na mente dele. Então, se ele pergunta, where do you live? Aí a pessoa fala, I live in Belo Horizonte. Ele fala, Belo Horizonte? Ele vai perguntar, where is it? Onde é isso? Então, veja como é interessante, né? Nós temos que ter as peças da nossa cabeça para a gente conseguir entender o que o outro está falando. Parece um raciocínio lógico, mas a gente precisa entender isso. Sem entender isso, as coisas ficam mais difíceis. Isso facilita a nossa compreensão do idioma e como falar o idioma da melhor maneira possível. Então, a peça de hoje, a primeira peça que você está agora gravando na sua mente é Where do you live? Where do you live? Where do you live? I live in New York. 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 I live in London. I live in London. I live in London. London. Terminação de N. I live in London. I live in London. I live in New York. I live in London. I live in, let me see another place to live. Deixa-me ver um outro lugar para morar. Let me see another place to live. Okay, where do you live? I live in São Paulo. São Paulo. São Paulo. I live in São Paulo. I live in São Paulo. Eu coloquei São Paulo de propósito sem o tio em cima, tá? I live in São Paulo. Mas a forma correta de escrever não sabemos que é com tio. Mas pro nativo, geralmente ele imagina São Paulo, assim, dessa forma que eu escrevi, São Paulo. Então, primeira peça do quebra-cabeça que nós estamos
trabalhando aqui no nosso curso. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Uma boa técnica que ajuda muito, se você tiver alguém para você praticar, para você perguntar, é ótimo. Caso você não tenha, é você conversar com você na frente do espelho, você perguntando e você respondendo. Né? Você representa um personagem, que é você mesmo, né? E representa outra pessoa respondendo. Where do you live? Where do you live? I live in New York. I live in London. I live in São Paulo. São Paulo. Ou São Paulo. Existe agora mais uma peça nesse quebra-cabeça, que é essa aqui. Eu estou perguntando para uma pessoa, por exemplo, eu estou perguntando para você onde ela mora. Existe uma mulher do lado, ou nós conversando sobre uma mulher, eu vou te perguntar, onde ela mora? Esta peça, ela é desta forma. Where does she live? 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 A outra peça é a resposta. She lives in New York. 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 She lives in. Então, lives com in, lives in. She lives in New York. Porque com o inglês acontece como qualquer idioma, né? Quando há a possibilidade de juntar os sons, nós juntamos. Então, no caso do lives, o S com som de Z, she lives in. Aí junta com o som do N. She lives in New York. 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 She lives in London. 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 Então, primeira peça do quebra-cabeça. Where do you live? A segunda peça é a resposta. I live in é a cidade. A outra peça, perguntar sobre onde ela mora. Where does she live? Where does she live? She lives in é outra peça. Se for com relação ao homem, onde ele mora? Aí a peça do quebra-cabeça é essa aqui, ó. Where does he live? Where does he live? Where does he live? Where does he live? Onde ele mora? A peça da resposta é essa aqui. He lives in New York. He lives in London. Eu estou repetindo as mesmas noticidades para você poder acostumar com o som, tá? A pronúncia, tá? He lives in New York. New York. He lives in London. É muito importante a repetição. Então, é importante que você repita várias vezes, prestando atenção na pronúncia, quando conecta as palavras lives in, ok? Isso é muito importante. Lives in. Para você tocar um instrumento com perfeição, você tem que praticar muito tempo naquele instrumento. Para você falar o idioma com perfeição, você tem que praticar muito tempo com o idioma, falando. Sem preocupar, quem fica preocupado se está errando, se não está errando, a mente trava. O importante é você praticar e buscar entender como que está o som. Ok? He lives in. Então, a partir de agora, este curso que eu montei, ele é montado todo dentro
da conexão de palavras. Então, para montar este curso, eu imaginei o idioma como um grande quebra-cabeça. Quebra-cabeça, pense no quebra-cabeça como uma coisa positiva, o joguinho do quebra-cabeça é uma coisa boa. E cada peça desse quebra-cabeça, é necessário que você pense cada peça desse quebra-cabeça para que você fale o idioma com o máximo possível de fluência. Então, nós começamos hoje com as primeiras peças. Where do you live? I live in New York. New York. Outra peça. Where does she live? She lives in New York. Where does he live? Where does he live? He lives in New York. É muito importante essa repetição, tá, gente? Por isso que eu fico repetindo, vou, volto. Por quê? Quanto mais precisa for a sua percepção do que eu estou falando, quanto mais você conseguir interiorizar estas informações, mais rápido fica o seu aprendizado, melhor fica a sua pronúncia, o seu raciocínio no idioma. Então, isso é muito importante. Nós estamos aqui começando de uma forma gradativa. Não adianta jogar muita informação e a pessoa não entender. Nós temos que ir aula a aula, entendendo como as coisas funcionam. Depois, quando nós tivermos visto várias peças desse quebra-cabeça, nós vamos misturar tudo isso. Aí você vai ver como fica interessante. E você começa a usar automaticamente as peças. Ok? A próxima peça do quebra-cabeça, então, a partir de agora, como você já sabe que são peças do quebra-cabeça, agora eu vou parar de falar peça do quebra-cabeça, vou começar a falar assim. A próxima pergunta, ou a próxima frase que nós temos que saber é: Where does... Aí, se eu não quiser colocar he ou she, eu coloco o nome da pessoa, live. Então, existe esta parte que nós temos que saber também. Eu posso usar a parte que está escrito, onde está gravado, where does she live, where does he live, ou eu posso falar, where does o nome da pessoa live. Por exemplo, where does John live? Ao invés de usar he, que é homem, eu usei John, o nome dele, mas na resposta eu coloco he. He lives in London. Se eu quiser falar o nome da pessoa, ao invés da mulher, ao invés de falar she, eu falo where does Jane, até o N, Jane, where does Jane live? She lives in London. Então, esta aula de hoje, a finalidade principal dela é que você entenda que o idioma é formado de tantas peças que essas peças juntas formam um quebra-cabeça. O quebra-cabeça significa a fala fluente do idioma. E você sabendo quais são as peças que você tem, né, que você é necessário conhecer para falar o idioma com fluência, e você começando a praticar, exercitar isso, essas peças começam a fazer parte da sua mente, do seu inconsciente, né? E o seu inconsciente joga para a sua consciência, e você começa a falar o idioma. Então, este método ele é criado em cima deste raciocínio. Pode acreditar, eu aprendi inglês desta forma. Quando eu estava estudando inglês, comecei inglês a estudar sozinho, há quase 25 anos atrás, não por algum motivo, mas devido ao meu estudo na psicologia, que eu estava dentro da faculdade de psicologia, as coisas que eu lia sobre neuropsicologia, sobre neurolinguística, me ajudaram a entender que é assim que o idioma funciona. E baseado nisso, na forma como eu aprendi, eu criei este método e você pode acreditar, acredite. Tenha disciplina, faça a sua parte, leve a sério, com perseverança, e você verá como o seu inglês
ficará natural. Tendo paciência, porque tudo gasta tempo, prática, exercício, dedicação, seriedade, né? Tem que ser levado a sério no sentido, não um sério chato, né? Um sério de responsabilidade, de realmente, esta é uma meta, eu vou atingir essa meta, eu fiz esta meta e eu vou atingir, eu vou cumprir esta meta. Pense nisso, ok? Forte abraço.